Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras notícias desta terça-feira. E olha, gente, eu tenho muita coisa para falar com vocês. Ontem, o Flamengo conversou com o Zenit a respeito dos dois jogadores que interessam a equipe rubro-negra, Claudinho e o Wendel. E o resultado desse papo que aconteceu depois do Conselho de Futebol do Flamengo se reunir, eu vou trazer para vocês aqui agora. Também quero falar com vocês sobre o jogo de amanhã. Amanhã o Flamengo enfrenta o Grêmio lá em Porto Alegre, a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Jorge Sampaoli está na berlinda sobre olhares e críticas de muitos comentaristas, de muitos torcedores. Inclusive eu recebi um montão de mensagens na segunda sobre o Jorge Jesus no Flamengo. Veja bem, é só o Flamengo jogar uma partida ruim que vem já os pedidos de Jorge Jesus no Flamengo. Mas isso já mostra que grande parte da torcida está com pouca paciência ou paciência nenhuma com Jorge Sampaoli, porque o time não vem jogando bem nem no Campeonato Brasileiro, nem nas Copas. É que nas Copas o time parece que dá um algo a mais, dá um gás a mais. E aí a gente fica com a impressão que os caras estão escolhendo as Copas. Pelo menos é nisso que eu acredito, porque se o time realmente tivesse escolhido as Copas, os caras estavam jogando bem pra caraca na Copa do Brasil e na Libertadores. Nós passamos na Libertadores na Bacia das Almas. Até poucas rodadas antes do fim, nós estávamos ali quase que não indo para as oitavas de final da Libertadores. E na Copa do Brasil, nós perdemos lá pro Maringá, lembra? Passamos bem pelo Fluminense, mas a situação não é tão simples assim nas Copas também não. Acho que para ter escolhido as Copas, os jogadores teriam que ter jogado muito mais do que jogaram até agora. Ou seja, o time do Flamengo ainda padece, do meu ponto de vista, da má preparação lá no começo do ano. Aquela ideia maluca do Juan de que nessa altura do campeonato as outras equipes estariam cansadas e nós estaríamos descansados e, portanto, deslanchando, não confirma não. A equipe descansada do Juan no Maracanã empatou em 1-1 com o lanterna do campeonato até então. Já a equipe cansada do Botafogo foi buscar um 2-0 na Vila Belmiro e quase virou para 3-2. Então onde que está essa teoria do Juan que os outros times deveriam se cansar e nós deveríamos estar descansados agora? Não tem pé em cabeça. É falado muito internamente sobre a saída do Juan no dia 31 de dezembro. Tanto ele quanto o Fabinho Soldado não devem permanecer para o ano de 2024, que eu já falei para vocês, é um ano chave para essa diretoria, porque tem eleições no final do ano. Permanecer com o Juan, com o Fabinho Soldado, seria um erro crucial do Rodolfo Landim para que tivesse o trabalho avaliado de forma negativa por conta desses dois cidadãos. Fabinho Soldado não é de todo ruim não, ele só está no lugar errado. Quando comandava o Centro de Inteligência de Mercado, ele foi responsável junto com a equipe dele por mapear nomes como o do Pablo Mari, por exemplo. Então, ele só está no lugar errado. Já o Juan também está no lugar errado, mas o lugar dele é em casa, não é no Flamengo, não é exercendo nenhum tipo de trabalho no Flamengo. Isso puxa o Flamengo e a inteligência do Flamengo para baixo. Por isso, o técnico Jorge Sampaoli vem sendo muito criticado, apesar do que, a essa altura do campeonato, com mais de 3 meses de trabalho, eu já esperava um trabalho melhor do Sampaoli. O Sampaoli começou trabalhando no Flamengo como trabalhou em outras equipes, num esquema com 3 zagueiros e 5 no meio de campo. Aí, por conta dos jogadores, ele mudou. Ele passou a jogar com a linha de 4, como ele vem jogando sempre. E o time não correspondia nem na linha de 3 zagueiros e nem na linha agora de 4. Só para vocês terem uma ideia, gente. O América Mineiro tem uma média no Campeonato Brasileiro de 7 finalizações por jogo. Sabe quantas vezes o ex-lanterna do Brasileirão finalizou contra nós? 16 vezes. Alguma coisa está errada nessa linha defensiva. E o Sampaoli deu o braço a torcer para os jogadores e começou a jogar numa linha de 4 porque os jogadores querem jogar na linha de 4, não querem jogar numa linha de 3. O Sampaoli jogou no Santos numa linha de 3, no Atlético com linha de 3, no Olympique de Marseille numa linha de 3, no Sevilha com linha de 3, no Flamengo ele começou com a linha de 3 e graças aos jogadores ele cedeu
e foi jogar na linha de 4. Mas também na linha de 3 nós não estávamos conseguindo bons resultados não, porque segundo o Felipe Luiz, o esquema era muito difícil. Colocamos o esquema fácil e eles continuam não rendendo. Então eu acho que está na hora do Sampaoli decidir para que lado que ele vai. Se ele vai implementar aquilo que ele acredita certo ou se ele vai continuar os trancos e barrancos com esses jogadores. Internamente o trabalho ainda é muito bem avaliado. Rodolfo Landim por Marcos Braz. Aliás, o Braz não queria o Sampaoli, tá? O Sampaoli é coisa do próximo presidente do Flamengo, do Luiz Eduardo Batista Obap e do Valim Vasconcelos, que são aliados de Rodolfo Landim. Mas está na hora do Sampaoli definir o que ele quer, porque está afunilando agora os campeonatos e mesmo que a avaliação seja boa e que as cobranças mais pesadas de Rodolfo Landim aconteçam apenas no ano que vem, o Sampaoli tem que dar um rumo para essa equipe que não vem jogando bem nem Copa, nem o Campeonato Brasileiro. Tô certo ou tô errado? Coloca nos comentários qual é a avaliação de vocês em cima do trabalho do Jorge Sampaoli. Uma coisa é o trabalho do Sampaoli, outra coisa é o elenco do Flamengo. Definitivamente nós não temos o melhor elenco da América do Sul, não temos, pessoal. Nosso banco de reservas é recheado de jogadores como Mateuzinho, Felipe Luiz, Cebolinha, que já foram bons jogadores, já viveram boas temporadas, mas que agora não rendem absolutamente nada. Elenco é diferente de time. 11, 12, 13 jogadores nós até temos. Passou de 13 jogadores, a gente começa a enfrentar severos problemas. E é por isso que o Sampaoli começou a pedir reforços no Flamengo. Ele pediu vários. Ele queria lateral, ele queria zagueiro, ele queria volante, ele queria meia, mas o Flamengo está com dificuldades de atendê-lo na meia. O volante veio o Alan, já tem muita gente cobrando o Alan. Pô, o Alan também não justificou nada. O cara tem um jogo como titular. O Alan vai render muito no ano que vem. 5 meses parado por conta da lesão. Então esse não é o ano do Alan. O ano do Alan é o ano que vem. Vai dar alguns frutos esse ano, se Deus quiser, mas o Alan mesmo, que a gente pode ver mesmo desempenho, é o Alan do ano que vem. Esse ano é só para quebrar um galho porque veio depois de 5 meses parado. Talvez na reta final dos campeonatos o Alan possa estar começando a ficar no nível de excelência que a gente precisa. Mas enfim, o Flamengo tem extrema dificuldade de conseguir atender aos pedidos do Sampaoli. E os pedidos do Sampaoli, desta vez, não são descabidos, não. São pedidos, exigências até, que nós sabemos que o time carece desde 2020. Como, por exemplo, um jogador para atuar no meio de campo do lado do Arrascaeta. Porque eu nem tô falando mais do reserva. Eu tô falando para atuar do lado do Arrascaeta. Porque o Everton Ribeiro não consegue. Gente, adoro o Everton Ribeiro, adoro a família do Everton Ribeiro. Acho o maior barato, um cara que gosta do Flamengo, nos ajudou a dar uma guinada nesse Flamengo de 2018 para cá, mas que hoje, graças aos 34 anos, não consegue produzir por mais do que 30 minutos. Para mim, jogador de 15 minutos do segundo tempo hoje. E todo jogador, à medida que vai ficando mais velho, vai começando a jogar menos, a entrar em pontos estratégicos do jogo. Não dá para se exigir do Everton Ribeiro o que se exigia 3 anos atrás. Não dá. Então a gente precisa de um jogador para jogar do lado do Arrascaeta. Bom, é claro que a nossa diretoria é inteligente, né? É claro que os caras pensam em soluções, assim, daquelas que você aí talvez não pensaria, né? Vamos lá. Ontem houve a reunião do Conselho de Futebol do Flamengo e os caras definiram a proposta pelo Claudinho e a proposta pelo Wendel. Vamos lá, a proposta pelo Claudinho foi a que foi enviada primeiro aos russos. Pai bola, foi bem jogo rápido. E os caras ofereceram aos russos cerca de 17 milhões de euros. Os russos imediatamente recusaram, porque até onde eu apurei, os russos querem algo em torno de 22 milhões de euros, com uma boa parte desse valor à vista. Bom, como negociar com 22 milhões de euros? O Flamengo se viu de mãos atadas. Então, o Wendel, que até outro dia o Marcos Braz regozijava no microfone dizendo que não receberia ligação dele,
que não interessava ao Flamengo, agora passou a ser o plano A, meus amigos. O Wendel, que nem era plano do Flamengo, que o Marcos Braz foi mega arrogante no microfone, não interessa e não vai receber uma ligação minha. Lembra que foi ele que falou, foi todo arrogantão. Agora é o plano A do Flamengo. Aí o que o Flamengo fez? Vendo que o Claudinho ficou distante, mas tá distante, a nação tá longe, tá? Foi lá e ofereceu 13 milhões de euros no Wendel. 13 milhões de euros no Wendel. Gente, a situação do Wendel é a seguinte. O Wendel voou ontem para a Rússia e deve estar chegando hoje, se é que já não chegou lá, tá? E a situação é a seguinte. O Wendel hoje é jogador do Zenit. Ele foi para lá, vai ser reintegrado ao elenco, vai treinar até o Zenit arrumar um clube para ele. Se não arrumar um clube, o Wendel fica lá. Então ele não foi para lá para apertar a mão dos russos e boa não. Até porque os russos não aceitam emprestar o Wendel, só vendendo. Ah, pode aparecer aí um outro time e conseguir um empréstimo do Wendel. Mas pro Flamengo é só vendendo. Por que pro Flamengo é só vendendo? Porque todo mundo sabe que o Mengão tem dinheiro, velho. Não é o Flabilhão? Todo mundo sabe que o Flamengo tem dinheiro. Então, do Flamengo, todo mundo quer bufunfa, dindinho, tá? Então, com o Flamengo não tem empréstimo do Wendel. O Flamengo agora tá desesperado, porque não vai conseguir bancar o Nicolás de la Cruz. O valor que os caras querem do Claudinho tá muito longe daquilo que o Flamengo pode ofertar. O Flamengo tá ofertando 17, os caras querem 22, com uma boa parte à vista. Então olha a distância. Aí sem poder dar os 16 no De La Cruz, o Flamengo agora coloca o Wendel como plano A. Só que tem um detalhe, sabe quantos russos querem pelo Wendel? 18 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 13, os caras querem 18 milhões de euros. O Flamengo tá muito fora da casinha nos valores mercadológicos de jogadores. Ofereceu 15 no Claudinho, os caras querem 22. Ofereceu 13 no Wendel, os caras querem 18. Sabe o que pode acontecer? A gente ficar sem ninguém, nação. E o pior é que assim, bateu o gelo no coração dos caras. Não é aquele gelo no sangue, não. Bateu foi no coração. Os caras agora estão hiper mega apreensivos de não conseguirem trazer nenhum dos três. A realidade hoje, nação, é essa. Ou os caras fazem uma engenharia financeira para buscar o De La Cruz antes da Lazio, para buscar o Claudinho, pelos valores que os russos querem. E aí, gente, vai demandar uma grana preta de entrada. De entrada. O que se fala é que desses 22, 15 tem que ser à vista, patrão. 15 contos tem que ser à vista. Que eram os 15 que o Flamengo ofereceu de início. Parcelados. Então, eu tô rindo de nervoso. Porque a janela de transferências vai fechar na terça que vem. A inscrição para a Libertadores é sábado agora e nós podemos ficar sem ninguém. Pode ser que a gente enfrente essa jornada toda com Arrasca, Everton Ribeiro, Vitor Hugo e Gerson. Mas lembra que eu falei para vocês que a nossa diretoria sempre arma maneiras de resolver os problemas? Pois é, o que se fala hoje é o seguinte, é em tentar a todo custo o Wendel, tentar chegar o mais perto possível do que os russos querem pelo Wendel, trazer o Wendel de segundo volante e jogar o Gerson para meia direita. Então se jogaria com o Arrascaeta do lado esquerdo, Gerson do lado direito, Thiago Maia ou o Alan ou Eric Pulgar e o Wendel no meio de campo. Isso não agradou nem um pouquinho o Sampaoli, porque ele queria sim um volante, mas ele queria muito um meia. E o Gerson joga bem de meia. Tem muita gente falando que não, mas o Gerson tava jogando bem de meia lá do lado esquerdo. Tava dando boas assistências, bons passes para gols. É um dos líderes de assistências do Flamengo, mas teríamos apenas Gerson e Everton Ribeiro para aquela função ali, sendo que o Gerson oscila bastante. Então o Sampaoli não tá nem um pouquinho satisfeito, não tá nem um pouquinho entusiasmado sobre a forma que o Flamengo está negociando os jogadores e a coisa já começa a pesar para cima do Marcos Braz. Por quê? Porque ele erra com o treinador. Isso é fato, todo mundo sabe que ele não sabe contratar treinador. O Sampaoli nem é dele, é dos homens lá.
E agora, nem no ponto que ele era o mais forte, que é na contratação de jogadores, ele tá conseguindo se mostrar eficiente. Porque fechar com os jogadores já não funciona mais. Aquela tática que o Braz usava antigamente de usar os jogadores para convencer seus clubes a liberarem para o Flamengo, não funcionou com o River Plate e não está funcionando com o Zenit. Pode ser, nação, pela primeira vez eu venho falar para vocês que pode acontecer sim da gente não se reforçar até o final da janela com nenhum desses três jogadores. Agora é claro, a água tá batendo no bumbum dos caras. Alguma solução eles podem dar. Não tô dizendo que vão não, eles podem dar. Neste momento, a situação é crítica. Nenhum dos três jogadores, nem o Wendel, que agora virou plano A da diretoria, nem Claudinho, nem Nicolás de la Cruz tem valores aproximados aos que o Flamengo aceita pagar. E aí, o que será de nós? Como nós faremos o resto dessa temporada? É mole? O que vocês acham sobre a intervenção do Marcos Braz nessa janela? Se a gente não trouxer mais ninguém, foi uma boa janela com Rossi, Alan, Luiz Araújo? Ou foi uma janela fraca, uma janela abaixo? Eu, sinceramente, entendo que o dinheiro, os 250 milhões que o Flamengo tem, ficam girando, mas de boa. Pô, fala sério, né? Não conseguir fazer uma contrataçãozinha é brabo, né não? Coloca aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Vou continuar acompanhando essas pataquadas ao longo do dia para poder trazer para vocês a informação completa. O plano C, que nem plano era, agora é prioridade no Flamengo. É o Wendel e mais 10. Ah, nação, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu amo muito vocês, muito obrigado por tudo. Saudações rubro-negras. Eu tô rindo de nervoso.